Fala galera, beleza? Boaz Araújo aqui na área. Mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Já curte, segue, se inscreva, todo aquele processo que vocês já sabem. Hoje eu tava editando um material e eu tive um cliente que teve uma dúvida e que vai estar no capítulo desse material que eu tava terminando de fazer hoje para mandar para a gráfica. Enfim, é um outro projeto, depois eu falo para vocês. Deixa eu acender a luz aqui. E eu vou falar sobre essa dúvida que ele tinha e que talvez seja a sua. Esse tempo louco. Tá frio, uma hora tá calor. Deixa eu aproveitar como tá frio e uma hora tá calor. Vamos fechar aqui. Por causa do vira-lata. Boa, boa. Vamos lá. É justamente sobre isso. Sobre frio, calor e como que os nossos instrumentos estão reagindo, assim como a gente está reagindo. O que acontece? Esse cara aqui é o que mais sofre, o violão. E o violão ele depende da estrutura total. Toda a estrutura, na verdade, toda a construção é madeira. A sustentação é madeira, a gente não tem, igual um contrabaixo, uma guitarra, que a gente tem ponte de metal. Nesse caso não tem tensor, é pior ainda. Mas a estrutura de um instrumento sólido, o nome já diz, é sólido, ele é muito melhor. Não que seja muito melhor, ele é muito mais resistente. Porém, sofre também, os instrumentos mais simples sofrem mais. Um cliente veio hoje, qual que foi a questão? A corda Mi, a Mizinha estava trastejando em alguns pontos. E não estava antes e agora começou, logo nessa virada de temperatura. Por ele usar uma corda muito baixa, cerca de 1,5 milímetros de altura na 12ª. E então qualquer interferência acaba pegando no instrumento. A madeira, a gente tem que entender que a madeira do instrumento ela é viva, tá? Ela está sempre em movimento. Então ela tem ali a alma dela, está sempre em movimento. Então, como ela está sempre em movimento, ela tende a dilatar, a ressecar, a umidade ela acaba inchando. Então toda mudança de clima pode interferir. É por isso que quem toca muito, tipo, viaja muito, pega vários climas, aeroporto, avião, todo esse lance, quando não tem um instrumento numa qualidade muito boa, eles optam em tocar com a corda um pouquinho mais alta, que são de cordas mais altas. Por que eu falo isso? Existem instrumentos que você passa de 0,9 para 0,12. Parece mentira, mas não é. Já peguei instrumentos assim, de você tirar a corda 0,10 e pôr 0,12, por exemplo. E não precisar nem mexer no tensor, que o braço fica ali sorrindo para você. Porque é um instrumento muito bem estruturado. Então ele não sofre nem problema com a tensão, quanto mais o clima. O que acontece com o clima? Na verdade, não é nem por causa de frio ou calor. Isso aí tem a ver com a umidade. Um clima mais seco. A gente pode ter um frio e tá mais seco o clima. Se a gente não tiver chuva, a gente tem um clima, o frio ele resseca. Ele fica, até você pega a mão com frio, ela fica ressecada. Então ele derruba a umidade. E o que acontece? O frio ressecando a madeira, ela fica, vamos dizer, mais mole, né? Porque ela ressecando as fibras da madeira. Vamos dizer que ela fica mais frágil. E com o calor, com um tempo mais úmido, por exemplo, ela acaba inchando a madeira. Então vamos falar de dois climas, seco e úmido, não necessariamente de calor ou frio. Eu acho que vai ficar mais fácil até de eu explicar para vocês. O que acontece? Com um clima mais seco, o braço tende a movimentar um pouco mais. Então ele tende a encostar as cordas tendem, quando está muito baixa, a começar a trastejar. E com a madeira mais úmida, ela tende a ganhar um pouco de força do tensor, então tende as cordas a ficarem mais altas. Então, na prática, o que isso quer dizer para você que é leigo, para você que não entende, para você que está começando, que é o nosso público-alvo aqui, nosso público que acompanha, galera que quer entender um pouco mais sobre instrumentos.
Independente se tiver frio úmido, frio seco, calor úmido ou calor seco, o braço vai movimentar com mudança brusca de temperatura. Então ele pode ou as cordas ficarem mais altas ou as cordas ficarem mais baixas. Não tem como afirmar para você, no inverno fica assim, no verão fica assim, não. Depende realmente do clima. E como a gente anda tendo ultimamente verão, as 4 estações no mesmo dia, é um instrumento com corda muito baixa, de construção mais simples, tende a sofrer mais. Por isso que uma altura intermediária é sempre recomendado para instrumentos aí de entrada. Quando eu falo de instrumentos de entrada, de instrumentos mais simples, eu não estou falando de instrumentos ruins, tá? Eu estou falando de instrumentos um pouco mais simples. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que vai cortar o vídeo. Espero que não. Se não cortou, voltamos aqui. Porque quando eu falo de instrumentos mais simples, o que eu estou falando? Eu estou falando de instrumentos, vamos falar de valor, de money, instrumentos até 5, 6, 7 mil reais, mais ou menos, 6, 7 mil reais. Infelizmente no Brasil o instrumento é caro. Então hoje, se você consegue um instrumento de ponta, eu acredito que acima de 10 mil reais. Então seja de luthieria ou seja de marca, são instrumentos que conseguem passar por qualquer temperatura, qualquer clima, qualquer tensão de corda, sem sofrer muito problemas de interferências, tá? Então eu acredito dizer que seria mais ou menos nessa faixa. Porém não quer dizer que abaixo disso seja porcaria. Não, abaixo disso você precisa ter cuidados com o instrumento. Então tem linhas de instrumentos de 2 mil reais, de 1.500, que o braço é extremamente estável. O que eu estou dizendo de instrumentos mais caros são instrumentos que geralmente você pode adquirir meio que de olho fechado, que ele já tem uma qualidade. Mas esse é caso para outro vídeo, isso é uma outra tipo de discussão, não vamos falar aqui de valor, para não ficar um vídeo pesado e chato quanto a isso. E para você não achar que o seu instrumento de R$1.500 é um instrumento ruim. Não, na verdade não. Então o que acontece é isso. O que eu queria falar, eu acabei me enrolando aqui na questão do vídeo. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: a temperatura interfere e muito. Então talvez você esteja sofrendo com o seu instrumento algo que você nunca sofreu e na verdade você precisa de um novo ajuste. Está na hora de dar aquele talento no instrumento de novo. Então às vezes você está achando que o instrumento é ruim, mas a gente está tendo essa mudança louca de temperatura que acaba influenciando tudo. Beleza, galera? Acho que o vídeo de hoje foi isso. Eu quis só passar um pouquinho dessa experiência que a gente teve, dessa conversa que a gente teve hoje sobre ação de corda, sobre trastejamento, sobre valores de instrumentos, sobre madeira. Até quando eu falo um pouco sobre valores, instrumentos de série, que é a maioria, existem vários processos na construção. Então a madeira às vezes é seca por produto químico, às vezes ele passa num processo de aceleração para curtir essa madeira mais rápida, para ela estar mais... É que nem engordar frango. Antigamente você levava sei lá quantos meses para engordar um frango, hoje são dias. E isso afeta em tudo, na alimentação geral. Então no instrumento, na madeira, a mesma coisa. Antigamente levava-se anos para secar uma madeira, hoje com uma estufa, com processos acelerados, faz isso mais rápido. Porém esse instrumento, ele ao longo de muitos anos, ele vai mexendo, ele vai precisar estar ali naquele clima natural. Com instrumentos em que a madeira tem um cuidado de secagem, todo um processo mais manual, um negócio de ponta mesmo, assim, com um pouco mais de cuidado, geralmente quando esse instrumento é feito, a madeira já está totalmente estável, ela não vai mais mexer. E você não sofre mais com isso. E instrumentos disso custam muito caro. É por isso que eu falei na questão de valores. Não deveria nem ter entrado na questão de preço, mas mais na questão de valores. Então existem instrumentos caros que, mesmo sendo caros, a madeira ainda está nesse processo. Então ela não deu ainda tudo que ela deveria dar na vida para daí virar um instrumento. Então o braço pode sofrer. Instrumentos que sofrem mais são instrumentos com um braço mais fino. Marcas, por exemplo, vamos falar só para ter uma referência de instrumentos de entrada. Modelos padrão Jackson, padrão Ibanez, essas guitarras novas, modelo China, que é feito nessa linha de produção, nessa loucura. A própria marca nacional que eu gosto muito, que é a Tajima, por exemplo. Essas guitarras com ponte flutuante, essas guitarras com bracinho mais speed, dessa linha mais simples, tende a ter muito problema. O braço é muito instável.
e não para afinação. Então, esse é um caso. Então, na temperatura com corda muito baixa, se já não para afinação, imagine na mudança de clima. Instrumentos com menos problemas de oscilação, a própria Strato tem um pouco menos de problema, a Telecaster tem um pouco menos de problema, a Les Paul é a que menos tem problema, e a semiacústica depende muito do bloco ali da construção. Mas a Les Paul e a Tele, por exemplo, por ser um instrumento mais sólido, ele tem menos problema de variação, principalmente ali no braço, por ele ter um braço mais gordo, um braço mais robusto. Da mesma forma que o violão de corda de nylon, que tem um braço mais robusto, sofre menos. Um violão, aqueles violões Fender, dessa linha China, mais barata, com headstock de guitarra. A Tajima tem uma linha de violão com headstock de guitarra, e que o braço é bem parecido com o braço de guitarra, aquele braço fininho. Violão flat, tipo os Modenas da vida, os Modenas da vida, é aquele braço bem fininho de guitarra, um braço mole, às vezes o tensor não está bem alocado, são instrumentos que sofrem mais com a temperatura. Então tem uma gama de instrumentos, são várias coisas para a gente prestar atenção. Mas a questão do vídeo foi mais essa, só dizer um pouquinho para vocês a respeito do clima, que sim, e também não só falar sobre o problema, mas deixar vocês também cientes que sim, é normal. Não é um problema que, nossa, acabou meu instrumento é muito ruim, tem que vender, tem que trocar de instrumento, ou o setup não deu certo, pô, fiz o setup faz um mês, já está trastejando. Não, às vezes o cara vai e culpa o luthier. O que acontece também, que eu já vi acontecer, que é o pior dos casos, não sei como que é a sua região, você levou no luthier sua guitarra, fez o setup, a corda baixinha, ficou filé. Passou um mês, entrou o frio ou o calor, começou a trastejar tudo. Aí você cai na mão de um luthier que a gente chama de açougueiro, que é um cara que ele não sabe o que ele está fazendo, ele só sabe cortar peça e jogar no balcão. Aí você cai na mão de um cara desse, a primeira coisa que esse cara vai falar, pô, o cara que fez o serviço fez errado, não regulou direito, tá uma porcaria, que não sei o que. Aí o cara te vende um serviço que você não precisa, que era só um ajustezinho de tensor, porque também você não procurou aquele que fez o serviço, já que talvez você estivesse insatisfeito, e ele ia te contar o que aconteceu e ia resolver para você ali na hora. E aí você acaba investindo num outro setup. E daqui a um mês o problema vai voltar novamente. E aí é aonde várias pessoas têm medo do luthier, virou o bicho-papão o luthier. Justamente por causa desse tipo de reações, beleza? Mas é isso, fica a dica para vocês aí, galera, valeu demais, segue, curte, compartilha, todo aquele processo lá, que é um saco de ter que ficar falando, mas é isso aí, faz parte do processo, beleza? Valeu!